paz e a graça resplandeça no coração de cada um de vós. Amém. Boa noite. Louvamos a Deus porque temos motivos. Se você olhar para a sua vida, não apenas para aquilo que aconteceu num passado distante ou a médio prazo, se você olhar também, em especial, para o que aconteceu nesses dias, hoje, para o que está acontecendo, então você também tem motivos para louvar e exaltar a Deus. E no mundo secular, as pessoas têm os seus ídolos, eles se tornam fãs. Então, pessoas idolatram atletas, jogadores de futebol, artistas, cantores, youtubers, rappers. E aí as pessoas então vão até aonde essas pessoas vão se apresentar. E lá gritam, lá se agitam, se emocionam. Na verdade, lá vão louvar aos homens. Eu louvo a Deus por você que está aqui presente na nossa nave, ou você que está em casa, mas que tem isso no coração. Louvar e bendizer a Deus. E se você tem sentido uma vontade muito grande de cultuar a Deus presencialmente, mas não tem sido possível isso, eu profetizo mudança nessa situação. Eu profetizo que será possível sim. Se você tem encontrado muitas dificuldades para cultuar a Deus presencialmente, eu quero dizer que você vai vencer essas dificuldades. E você é convidado para fazer como muitos aqui estão fazendo. Louvar a Deus e bendizer. Não apenas de forma virtual ou no espírito, mas também de forma presencial. A palavra que Deus quer que nós venhamos compartilhar, ela tem a ver com o tempo determinado. O tempo determinado das coisas de Deus para a sua vida. O tempo determinado do projeto de Deus para a vida, não apenas da sua igreja, mas principalmente para a vida do perdido. Deus e o Senhor Jesus estão olhando para os perdidos, para os pecadores, para aqueles que Jesus disse são ovelhas, longe do aprisco, que não tem pastor. Jesus disse: eu não vim para o são, eu vim para o doente. E se você de alguma forma reconhece fraqueza, debilidade, doença, pecado, às vezes coisas que você se considera como um perdido, então a palavra nesta noite é para você. Ou de alguma forma você vê algumas áreas, sonhos da sua vida se perdendo, projetos se perdendo, então essa palavra é para você. E eu quero, antes de lermos e vocês se assentarem, falar sobre aquilo que de vez em quando a gente vê em alguns filmes. Eu imagino que esses filmes retratam um passado, algo assim, aonde os flecheiros, né, aqueles que usam o arco e a flecha, e nós cantamos agora há pouco, eles têm que acertar o alvo. Não é a coisa mais fácil. E muitos, depois de muito treino, conseguem acertar o alvo, a mira, o centro do seu objetivo. Mas aí, daqui a pouco, o treinamento fica mais difícil. Agora eles estão montados a cavalos, estão correndo. E eles, cavalgando, então precisam fazer a mira e acertar o alvo. Eu pergunto para você, será que Deus consegue acertar o alvo do seu coração? Será que Deus consegue acertar o alvo daquilo que você precisa nessa noite? Daquilo que você, tua família, teus sonhos estão necessitando? E eu quero dizer que a palavra hoje é acertada. É uma flecha que vai acertar o alvo para abençoar a tua vida. Eu quero que você leia conosco, o texto base é de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. E antigamente eram as novelas, os seriados, agora são as séries. E as pessoas começam a assistir uma série, às vezes policial, de ficção, de romance, e aí primeiro capítulo, segundo capítulo, elas querem ver o fim. Ok. Do começo ao fim. E que nós venhamos estar muito focados, do começo ao fim desta palavra,
e para o começo ao fim dos sonhos e projetos de Deus para a tua vida. Diz assim o texto, a partir do verso 1, capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão todas as benditas, todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Oremos. Amado Deus e nosso querido Pai, com nossa fé e gratidão, guiados pelo Teu Espírito, porque de nós mesmos nós aqui não estaríamos, mas a Tua graça, o Teu cuidado, a Tua força nos faz estar aqui. Muitos estão agora em lugares diversos, mas estão se unindo nesta oração, estão se unindo a este culto, estão abrindo seus corações, e nesse momento, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, que a Sua palavra seja flecha que acerte os alvos que Tu tem para as nossas vidas. Pedimos a unção e a direção do Teu Santo Espírito, de uma forma muito especial, essa palavra possa arder nos corações, essa palavra, Senhor, venha trazer mudança, transformação, venha fazer essa pessoa viver o plano e o projeto que Tu tem para a vida dela, em nome de Jesus. E antes de lermos um pouco mais e pregarmos, vamos orar juntos a oração que Ele nos ensinou? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Podemos assentar, fique à vontade, mas fique muito atento com o teu coração. O tema desta palavra não é apenas o tema da pregação desta noite, mas talvez seja o tema da atuação do Espírito de Deus. Talvez seja o tema central do ministério do Senhor Jesus, do Evangelho, da graça, que mais do que curar, mais do que libertar pessoas, é o Evangelho de promover mudanças. Mudanças, é tempo de mudanças. Coisas estão mudando, coisas irão mudar, e nós precisamos, dentro do projeto de Deus, viver o que Ele tem para nós. E se o que Ele tem para nós vai exigir de nós a mudança, então nós precisamos abraçar. Amém? Vamos então conversar um pouco. Alguém pode se mudar se não quiser? Se a pessoa não quer, ela não será mudada. Outra questão: mudar ou ser mudado? Mudar ou ser mudado? Muitas das vezes nós mudamos, outras das vezes as circunstâncias nos mudam. Mas um pouco mais ainda: mudança ou evolução? Aí a voz do menino, quando a criança é pequena, a voz não é grossa, costuma ser fina. Aí tem um momento lá, pela adolescência, que a voz já fica meio diferente, daqui a pouco já está a voz de homem. E a gente diz, fulano mudou a voz. Ou será que a voz evoluiu? De alguma forma, a gente pode dizer que houve uma mudança. Mas de outra forma, nós podemos dizer que houve uma evolução. A criança pequenininha, bonitinha, daqui a pouco está uma moça, uma mulher, um moço, um homem formado. Foi uma mudança ou foi uma evolução? E muitas das vezes a gente acha que certas coisas são impossíveis, que certas coisas não combinam conosco. Mas se é plano e projeto de Deus, então isso acontece. Podemos chamar então essa mudança de uma evolução, do completar da obra do Senhor na nossa vida. E talvez você que está nos ouvindo,
você tem sentido uma mudança, porque talvez você está no vício das drogas, do álcool. Você percebe que isso não tem feito bem para você. Ou você tem alguém na sua casa que está precisando desta mudança, abandonar o vício, superar estas coisas. E é como um passarinho que precisa, em tempos, mudar a sua pluma, mudar o seu pelo, as suas penas. Mas muitas das vezes algo acontece. Se o passarinho pega um frio, então encroa-se. E o passarinho não mais está com aquela plumagem antiga e nem está com a plumagem nova. Parou no meio do caminho. E quantas vezes de nós, ou as pessoas, pararam no meio da mudança, pararam no meio da transformação. Às vezes, a mudança que outros querem é uma mudança financeira. Estão endividados, estão desempregados, querem uma mudança. E às vezes essa mudança até começou a acontecer, mas parou, estacionou, saiu de onde estava, mas não chegou aonde se gostaria de chegar. Enfim, seja qual for a mudança que as pessoas desejam, que você ou eu venhamos desejar, existe alguém que é Jesus Cristo, que ele diz que ele mesmo vai se manifestar. Sim, o Senhor Jesus, que muitos conheceram há 2000 anos atrás, que foi crucificado e ressuscitou, portanto não está morto, está vivo. Esse Jesus que está vivo, ele diz: eu vou me manifestar, e eu vou ajudar vocês nesta mudança. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pessoas que estão cansadas de dores, de sofrimentos, de humilhações, de tantas coisas. E elas querem a mudança. Elas querem ser aliviados por estas coisas que as oprimem. Jesus diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitos ouviram, muitos estão ouvindo no presente. Muitos vieram e outros estão vindo, e muitos outros virão. E sabe o que vai acontecer? O Senhor Jesus vai trazer refrigério e alívio. Quando foi a vez da minha família ir para a igreja, Jesus não faltou, Jesus estava lá. Quando foi a vez da minha família precisar de uma cura, precisar de um milagre, Jesus não faltou nesse dia. Jesus se manifestou e a cura aconteceu. Jesus se manifestou e a libertação aconteceu. Jesus se manifestou e a salvação aconteceu. Quando chegou a vez de tantas e tantas pessoas, não apenas nessa cidade, mas no mundo inteiro, no país inteiro, de leste a oeste, norte a sul, quando elas se voltaram para Deus, Jesus se manifestou. Viciados, pessoas que estavam na marginalidade, foram restaurados, foram mudados, foram libertos. Doentes que estavam ali desenganados pelos médicos, doença, estado terminal, não tinha cura, tantas semanas de vida, foram curadas. Jesus é aquele que mudou a história e muda a história. E eu quero dizer que o Senhor Jesus está aqui, que o Senhor Jesus está dentro desta palavra. Ele é o verbo é ação, o verbo é a palavra em ação. O Senhor Jesus é essa palavra que está chegando ao seu coração, e Ele quer ajudar você a alcançar as mudanças que são desejadas, que são necessárias. E quando nós olhamos para dentro da Bíblia e vemos o exemplo de Abraão, Abraão é um exemplo muito interessante, porque Abraão não viveu debaixo da lei. Muitos têm como referência no Velho Testamento a lei. Mas eu quero dizer que talvez a maior parte do Velho Testamento, o tempo, a cronologia, não se viveu debaixo da lei. O próprio Adão viveu quase 1000 anos, não viveu debaixo da lei. Matusalém, de alguma forma contemporâneo de Adão. Depois, mais para frente, Noé, eles não viveram debaixo da lei. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas não viveram debaixo da lei. José não viveu debaixo da lei. Eles viveram, passou debaixo de quê?
de alguma forma, eles experimentaram porções da graça de Deus. Alguns dizem, é uma dispensação patriarcal, e aí vem a teologia, dispensação da inocência, da consciência, mas de alguma forma eles experimentaram um pouco, uma pequena porção da graça. E Abraão, então, ele foi a primeira pessoa, diz a Bíblia no Novo Testamento, que foi evangelizada. Incrível. Abraão viveu milhares de anos antes de Jesus, mas ele foi o primeiro a ser evangelizado. De alguma forma, o evangelho chegou até Abraão. De alguma forma, ele teve passos de fé. E nesse evangelho que chegou a Abraão, o que ele precisava fazer? E a gente vai lendo a Bíblia e vai aprendendo um pouco. Quando Deus, de alguma forma, se manifesta a Abraão, Deus diz para Abraão assim, ó, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. O evangelho da graça não é um evangelho firmado em mandamentos. Mas hoje eu posso dizer que o evangelho da graça tem como um dos seus fundamentos os desafios de fé. Desafios de fé, ou desafios de mudança. Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de você, Abraão, uma grande nação. Então vamos lá. Nesse tempo, Abraão já era casado. Nesse tempo, Abraão já tinha consciência que a sua esposa era estéril. Eles não podiam ter filhos. Agora Deus faz um desafio, e Deus diz, ó Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ó, eu vou fazer de você uma grande nação. Então, de alguém que não tinha filhos, Deus disse, eu vou fazer você fértil. Alguém que a família era pequena, ele diz, eu não vou te dar apenas uma família, eu vou te dar uma família grande, e você vai ser pai de nações. Aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, que você não está alcançando, mas que você entende que isso é bom, isso vem de Deus, isso seria completamente dentro da vontade de Deus se isso acontecesse. Se Deus te dá esse discernimento, então Deus quer fazer isso. E Deus te convida, mas Deus te desafia. E sempre o desafio nos leva a sair da zona de conforto. Muitos, nesse tempo de pandemia, chegaram na zona de conforto. Porque ficam em casa. E ficar em casa é bom. Só ficar em casa não é bom. Mas ficar em casa é bom. E aí, a tendência é ir se acomodando. E eu quero dizer que é tempo de sair do comodismo. Amém? Claro, com cuidado, com a bênção de Deus em primeiro lugar, porque sem a bênção de Deus pode ficar dentro de casa. Sem a bênção de Deus, a pessoa pode ir lá para uma montanha mais alta, isolada, ficar sozinho. Se não tiver a bênção de Deus, não vai ter saúde. Amém? A Bíblia diz que nós não devemos tentar a Deus, ou seja, nós não devemos ser imprudentes, mas dentro da prudência e da nossa fé. Então é tempo de, vamos dizer, sair do comodismo, porque todo desafio nos leva a sair da zona de conforto. E Deus então agora desestabiliza o conforto da vida de Abraão. Ele fala, sai da tua terra, eu quero mudança, eu quero transformação na sua casa, Abraão. E Deus fez uma promessa, porque eu vou fazer você o que você ainda não é. Deus disse a Abraão, eu vou fazer de você o que você ainda não é, mas que você sonha. E Deus nessa noite está dizendo que Ele quer fazer e Ele vai fazer de você aquilo que você ainda não é, mas aquilo que Deus colocou o desejo muito forte dentro do seu coração. Mas é interessante que, se a gente estudar bem a história de Abraão, nós poderíamos dizer que Abraão foi alguém que abandonava pessoas. Abraão foi alguém que sacrificava relacionamentos. Não porque ele tinha prazer nisso, mas porque Deus viu que em alguns casos era necessário. Gênesis 12, Deus está dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela.
deixa os seus amigos, deixa os seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não é que Abraão ficou de mal daquelas pessoas, mas Abraão se distanciou. Por quê? Era um povo e uma terra muito pagã, era um povo e uma terra muito idólatra. O contexto ali estava envenenando, o contexto estava, às vezes, atrapalhando. Então, esse foi o desafio. Deus não falou, Abraão, eu quero tanto de oferta, Abraão, eu quero tanto de jejum, Abraão, eu quero que você ore tantas horas. Deus falou, Abraão, vamos ser bem objetivo? Então, eu tenho algo grande para fazer na tua vida, mas aí não dá. Abandona essas pessoas aí, não todas, mas algumas que estão do seu lado. E Abraão sacrifica e vai embora. Passa o tempo, Abraão tem um filho com uma serva. Abraão tem um filho com uma escrava. O nome dele era Ismael. A Estéria não era Abraão, era a esposa de Abraão. Ele podia ter filho, teve filhos com uma escrava chamada Agar. O filho era Ismael. Quando Ismael estava grandinho, houve contenda, houve problema. E Deus disse, Abraão, manda o menino embora. Abandona ele. De alguma forma, tipo assim, deixa ele ir. Não seu, mas é meu filho. Mas Deus não estava dizendo, deixa o teu filho de 30, 40, 20 anos ir. Não, o filho era pequenininho, entendeu? Era pequenininho. Imaginou um pai se distanciar do seu filho? E Abraão obedeceu. Mais à frente, Abraão estava tendo um relacionamento maravilhoso, agora sim com o filho dele, com a sua esposa Sara, com Isaac. E Deus disse, Abraão, pega o seu filho e sacrifica. E eu creio que esta palavra não se aplica o tempo inteiro a todas as pessoas, mas de alguma forma, nesta noite, para quem está nos ouvindo ou vai nos assistir, é preciso refletir no que Deus está falando. Que é sim necessário romper alguns relacionamentos para se dar liberdade ao relacionamento seu com Deus, para que o seu relacionamento e o plano de Deus na sua vida prospere. Nessas novelas, nessas séries, aí sempre a gente vê um falso amigo, uma falsa amiga. Dentro da Bíblia, você vê Jesus e tinha lá o Judas. E Abraão, ele então era desafiado a ter um relacionamento com Deus. Deus nunca falou, Abraão, separa da sua esposa. Deus nunca falou isso. Mas de alguns relacionamentos, Deus falou, Abraão, deixa quieto, se distancia. Reflita naquilo que você está ouvindo. Talvez você está no seu lar e você está até com vontade de mudar o canal, vamos dizer assim, de mudar de programação. Mas eu quero dizer que nesta noite a palavra é para acertar o alvo. E eu creio que está acertando o alvo do coração de muitas pessoas. E Deus está, e na sua vida com Cristo, haverá muitos desafios. Mas eu quero dizer que nunca será pesado. Porque Jesus disse assim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Agora, quando se faz com amor, fica-se mais leve. Quando não se faz por amor, fica-se mais pesado. É por isso que nós precisamos nos relacionar com as coisas de Deus com muito amor, porque elas ficarão mais leves, mais suaves. E aqui no versículo de número, já encerrando praticamente, 4, diz assim, assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Deus fez um desafio a Abraão, e qual foi a resposta? Foi sim, Senhor. E Abraão não apenas ficou na palavra, eu vou fazer. Diz a Bíblia que Abraão fez. Mas o que também nos alivia, não era todo dia que Deus fazia grandes desafios a Abraão. Se você estudar a palavra de Deus, Deus fez 5 grandes desafios a Abraão. Desafios que não foram fáceis. Mas que Abraão foi fazendo aquilo que Deus orientava, e Abraão começou a ver que dava certo.
Quando Deus nos desafia a orar, a buscar, a congregar, a adorar, a evangelizar, a fazer aquilo que Ele, de repente, distanciar de um relacionamento, de algumas amizades, algumas situações. Quando Deus nos desafia e nós, então, acatamos, aceitamos e então cumprimos o desafio que Deus nos dá, a gente vai percebendo que a bênção de Deus vai aumentando, que a bênção de Deus vai se multiplicando. E a gente vê que dá certo esse negócio de ser desafiado pela palavra de Deus. Dá certo esse negócio de acertar os desafios. E eu quero, você que está aqui, se coloque em pé. Você que está na sua casa, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse momento. Porque esta é uma noite que Deus está te desafiando. Quando Abraão estava em Padã Arã, a terra dos seus pais, dos seus familiares, e Deus diz, vai embora daqui, Abraão. É porque ali haviam coisas que estavam dificultando. Abraão ouvir a voz de Deus e Abraão se relacionar com Deus. Deus queria ter uma intimidade maior com Abraão. E eu quero dizer, você que está em casa, é bênção você estar nos assistindo, cultuando a Deus, compartilhando com a gente. Mas eu quero dizer, se você, talvez você mora em Campo Grande, pode vir. De repente você não mora em Campo Grande, você está em outro lugar do Brasil. Mas seja em Campo Grande ou outro lugar do Brasil, que você possa procurar uma igreja que fale sobre o Evangelho da graça. Não do Evangelho de 1010 mandamentos, não do Evangelho pesado, não. Mas do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Não aquele Evangelho que fica te acusando, você não não, o Evangelho do Senhor Jesus. E se você está em Campo Grande, que você possa sentir-se desafiado nesse momento, a estar, quer pelo rede social, aos domingos, às terças-feiras, mas se possível até presencialmente, envolvido com essa palavra que Deus tem liberado. Porque aqui diz que Abraão começou a caminhada, e quando você aceita o desafio, é apenas o começo. Virão outros desafios, virão outros passos, virão dúvidas que precisarão ser sanadas. Mas eu quero dizer, se você estiver com Jesus, Jesus estará com você. E uma das formas que Jesus viu para suprir as necessidades daquele que quer caminhar com ele é colocar as ovelhas juntos, reunir o povo, é levantar pastores, evangelistas, irmãos experientes, irmãos na fé, para cooperar com você. E qual que é o desafio maior dessa noite? É você entregar a sua vida a Jesus. É você confessar, não o Pedro, a Maria, como Senhor e Salvador. Não, é você confessar unicamente a Jesus como teu Senhor e Salvador. Qual é o desafio? É você rejeitar qualquer outro Deus na sua vida. É você deixar para trás as religiões que não te levaram a nada e abraçar a pessoa espiritual, mais verdadeira e real do Senhor Jesus. E se você quer fazer isso, se você convidar Jesus para entrar na tua vida, Ele vai entrar. Ele vai te ajudar. E já encerrando, antes de orarmos, o primeiro milagre que Jesus operou foi numa festa de casamento, onde Ele transformou a água em vinho. Onde Ele transformou aquilo que seria uma vergonha para os donos da festa, seria uma humilhação. Ele transformou vergonha em elogio. Porque agora da água ele faz vinho e diz que foi o melhor vinho que teve naquela festa. Todo mundo se alegrou. Então, o Senhor Jesus quer entrar e vai entrar na sua vida se você abrir o teu coração. Se você renovar a entrega da sua vida. E Jesus vai continuar te guiando, te orientando, falando também diretamente ao seu coração. E se assim você deseja, oremos ao Senhor. Repete aí esta oração. Senhor Deus e Pai, eu neste momento, eu quero estar envolvido com os teus projetos para a minha vida. Senhor, eu quero a mudança que é da tua vontade que aconteça na minha vida, na minha casa. Eu sei que existem coisas que querem impedir o teu projeto na minha vida. Tu disseste a Abraão, abandona tais coisas, porque aquilo ali era prejudicial. Me ajude, Deus,
a abandonar aquilo que for preciso, porque eu quero estar livre, eu quero prosperar na fé, eu quero prosperar na paz, no amor, na vitória. Eu quero ser uma pessoa salva. E para isso, eu abro as portas do meu coração e te convido, ó Jesus Cristo, vem ser o meu Senhor, vem ser o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, segura em minhas mãos e me ajuda nesta caminhada. Amém. Quero dizer que o Senhor Jesus, então, está segurando nas suas mãos. O Senhor Jesus adentrou o teu coração e a tua vida, a tua casa. Acredita, continua acreditando. E assim como você ouviu esta palavra hoje, nós estaremos aqui na terça, 7h30 da noite, domingo que vem, nesse mesmo horário. E que você possa continuar se envolvendo com esta palavra, porque Deus sempre libera uma palavra que acerta o alvo, uma palavra que acerta a nossa real necessidade. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo fique com você que está no seu lar, e nós vamos continuar aqui com o culto presencial. Amém.